O grande problema que nós vemos quando tratamos de peças orçamentárias, e aqui, como a maioria é Câmara, nós temos um aluno só que não é Câmara, como a maioria é Câmara, eu quero que vocês, não precisam responder, mas reflitam lá na cabeça de vocês, se alguém de vocês participa das sessões, ou das reuniões, das comissões, de como que são tratadas as peças orçamentárias quando a prefeitura protocola lá na entidade de vocês. Tem algum vereador que pega essa proposta orçamentária que entrou lá agora para vocês e lê ela e pega a LDO para ver se o que está nela está na LDO e mais, vai lá no PPA e vê se no PPA para aquele ano existe? 90% não faz. Então, o papel legislativo, que é fiscalizar, que é ajudar a planejar, ele vai a zero. Poder executivo é um só. E se todo mundo trabalhar em equipe, não traz resultado? Lá em 2003 nós fizemos isso. E eu vou citar um exemplo só, para não ficar muito longo, de vários que teve, que o secretário de saúde chegou e falou assim, meu maior problema é a terceira idade na Secretaria de Saúde. O município de 15 mil habitantes gastava quase 600 mil reais por mês em exame e medicamento para a terceira idade. 90% disso não era gente doente. Era aquela pessoa do interior que ia toda semana para a cidade, que ele tinha que passar lá, ver o médico e pegar o remedinho. Então o secretário trouxe, o meu maior problema é esse. Daí outros secretários comentaram os problemas, etc e tal, e daí eu vim com a ideia para eles. Bom, gente, então agora nós vamos conversar aqui, que nós somos uma equipe, e cada um de nós vai fazer uma proposta para assumir o abacaxi do outro. Pense no fervo que foi. Não, mas eu não dou conta nem da minha secretaria, como que eu vou absorver problema dos outros? Aí, um moleque bem novo, secretário de esporte, o cara foi um crânio e colocou muito macaco velho, já digo assim, de prefeitura, de secretaria, no bolso. Ele falou o seguinte, o ex-prefeito deixou uma herança maldita para nós, que ele colocou, na época, em 2012, tinha aquela mania de instalar aquelas academias da terceira idade em toda a cidade. Então, numa cidadezinha pequenininha, ele instalou 25 academias de terceira idade. E tudo abandonado. O que o secretário de esporte pediu? Preciso de 2 caixinhas de som e 2 estagiários de educação física. Eu vou ensinar a terceira idade a usar as academias. E os velhinhos, você sabe, para ficar numa fila de banco 1 hora, eles estão morrendo. Mas se for num bailinho da terceira idade, eles dançam a tarde inteira e ficam de boa. Eu tenho meu avô, que é assim, e Deus o livre se no domingo não for no tal do bailinho. E tomaram essa postura. E vocês vão ficar pasmos agora. Em 4 meses da implantação desse projeto, o gasto caiu para 250 mil reais na saúde. Economizou quase 350 mil. Mas foi além. Dentro da elaboração do PPA, a prefeita falou assim, eu quero que crie-se uma piscina térmica e uma academia coberta com fisioterapeuta e instrutor de educação física para atender a terceira idade. Prefeita, mas quanto vai de dinheiro? O engenheiro, vai 600 mil reais. Fez a conta, já estava economizando 300 por mês, com 2 meses de economia, fazia o quê? Fazia a academia. Interessante, né? Fizeram o projeto da academia, a Câmara não queria aprovar no PPA, a Câmara quis travar tudo, só que a pressão popular, os idosos foram lá, os vereadores são contra os idosos, então a prefeita na época, tendo um vereador na Câmara, ela colocou os 8 da oposição no chinelo com planejamento. Fizeram a dita academia. Quando terminou a academia, sabe quanto caiu o gasto da saúde para terceira idade lá na Secretaria de Saúde?
90 mil reais. Idoso nenhum ia lá buscar medicamento, ia lá consultar. Eles estavam brigando para ir usar a piscina e usar a academia. Então a gente tem que ter esse feeling, né? Logicamente não é uma receita de bolo, isso não vai funcionar de repente em todas as cidades, mas eu tenho que fazer isso. Resumindo para vocês, de cada uma das secretarias teve várias ações nesse sentido. E chegou no final do primeiro mandato, tinha 7.900.000 reais feito de asfalto dentro da cidade com o dinheiro da economia que gerou do PPA inteiro. Então, quando a gente fala, não tem como fazer, tem, só que tem que ter disciplina. O problema é que vem de vícios do município, né? Então, tem aquele servidor muito tempo de casa que não quer mudar e que não aceita a mudança e nada funciona. A vida inteira foi feito assim e vai ser assim. Então, por pior que tenha sido o mandato anterior, nunca uma peça orçamentária pode ser igual, recorta e cola. O que eu tenho visto? Tem municípios, eu estou estudando bastante porque eu estou tentando entrar no mestrado. E o mestrado que eu quero fazer, a linha de defesa minha é em portal de transparência. Então, 50 municípios eu observo o portal de transparência de todos. E me chama a atenção nessas questões orçamentárias, de, por exemplo, tem um município que todo ano ele tem lá uma construção de uma prefeitura. 4 milhões de reais. Mas chega em março, ele cancela os 4 milhões e vai lá para a folha de pagamento. Tá. Numa ideia de elaboração do orçamento, o que eu tenho que garantir primeiro? A folha, garantir os recursos, garantir as despesas que eu não tenho como correr, as despesas fixas. Então não adianta eu ficar criando situações que eu não vou ter como administrar. O que nós temos visto na questão de governo federal? Vocês podem ver, não está vindo dinheiro como vinha antigamente. Convênio para isso, convênio para aquele outro, convênio para aquele outro. Está complicado. Esses prefeitos que estão saindo, muitos deles estão deixando uma herança maldita para os próximos administradores. Um exemplo desse chama-se Finisa. Na Câmara de vocês deve ter passado um projeto de lei lá autorizando financiar asfalto com Finisa. 8 anos para pagar. 2,5% de juro ao mês. Se o cara pega 50 milhões, ele vai pagar 178 milhões no final. Então o próximo gestor vai pagar conta. E aí que eu quero entrar. Não adianta criar elefante branco. Nós estávamos falando da piscina. Você acha que o próximo prefeito que vir, porque a prefeita foi reeleita, vai entregar o mandato agora, provavelmente a oposição vai ganhar. Você acha que alguém vai ter coragem de desativar essa piscina térmica? Então, para o prefeito, às vezes, aquela obra, aquela praça, aquele troço que ele faz, não traz tanto resultado como uma ação dessa em que a comunidade está envolvida. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, quando eu falo, as propostas orçamentárias devem ter coerência com a realidade. Por pior que tenha sido o mandato anterior, jamais pode ser recorta e cola. Nós estamos com uma situação para o ano que vem que todo mundo preparou o orçamento da maneira que está. Com aquela estrutura que vocês têm lá no município, por exemplo, vocês receberam na Câmara lá, manutenção da Secretaria, tirando os municípios maiores, né? Mas manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Se um vereador fizer um pedido de informação, eu quero saber quanto que o posto de saúde da localidade tal gasta. A prefeitura não consegue responder, porque está tudo centralizado num lugar só. Então existe uma proposta da Secretaria do Tesouro Nacional para o ano que vem, que os orçamentos devem ser detalhados para que se faça a contabilidade de custos. Então se eu tenho 10 postos de saúde, eu tenho que ter 10 unidades orçamentárias. E está todo mundo mandando daquele jeito o orçamento, né, que era antigamente.